E a gente fala para você sobre a recuperação das exportações da carne bovina in natura. A pecuária brasileira, João, passou por uma situação difícil em março desse ano, depois da divulgação da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal. Mas o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conseguiu reverter a situação, visitou os países que haviam barrado a importação da carne brasileira e a situação parece que está melhor. Melhorou, João? Bom dia. Bom dia. Melhorou. A primeira semana de maio já dá 4.900 toneladas dia, ou seja, um 15%, 16% maior do que foi a primeira semana de abril. Você tinha muito frigorífico represado, ou seja, o terceiro maior rede de frigorífico do Brasil, ela, quando chegou em fim de março, ela travou a remessa de contêineres, e preocupada, porque havia alguns países que não tinham ainda se definido qual a posição que se tomariam em relação à carne brasileira. Mas você bem lembrou aí, o ministro Blairo Maggi, quando ele viu o problema, ele assumiu de frente, assumiu a liderança do processo. E ele é um cara competente, um empresário competente, conhece o assunto, ele foi para a luta. Eu lembro que no dia 21, 22, uma sexta-feira, que a China tinha falado, um dia antes ou 2 dias antes, tinha suspendido as importações do Brasil. Ele fez uma teleconferência com os chineses, com a equipe do equivalente lá na China, que controla essa parte, e ele fez igual jogador de pôquer, pagou para ver. Ele falou, o negócio é o seguinte, amanhã escolha o frigorífico, se querem ir, nós vamos visitar junto o frigorífico. Ou seja, nós temos milhares de frigoríficos no Brasil. Não é por causa de um caso ou outro isolado, que algum fiscal corrupto ou pessoas que não cumpriu com a sua obrigação, que vai comprometer a qualidade da carne brasileira. Uma qualidade que é reconhecida em 150 países do mundo que compram a nossa carne. E outro fato importante, Antônio, que a partir desse problema, muitos países adotaram a política de fiscalizar container por container, ou seja, complicou, atrasou o processo, mas o resultado foi um atestado de bons hábitos do Brasil. Ou seja, não encontraram nada errado. Ou seja, aquilo que o senhor e a senhora produzem na fazenda, quando é processado pelo frigorífico e é vendido ou no mercado interno brasileiro, 80%, ou exportado, os outros 20%, é produto de excepcional qualidade, que passa em qualquer controle do mundo inteiro. Imagina, a União Europeia, com a pressão da Irlanda, a pressão dos franceses, etc., deve ter pegado uma lupa para ir lá fazer a fiscalização. Passou tudo sem nenhum problema. A própria China, que é um país complicado, nós ficamos muitos anos sem vender para a China por causa de um caso que de um animal que apareceu o sintoma lá no Paraná, e a partir daí ficamos alguns anos sem vender para a China. Quando reiniciamos, hoje a China passa a ser, se não o primeiro, o segundo, briga ela em Hong Kong, quem é o maior comprador de carne do Brasil. Então, também na China fizeram um trabalho rigorosíssimo. Somado a isso, missões ordinárias e extraordinárias de fiscais da União Europeia, de outros países, vieram ao Brasil. E todos eles constataram aquilo que nós sabemos, que nós sentimos, que a nossa carne é boa, de boa qualidade, de bons padrões sanitários, que aquele desastre dessa operação foi muito mais por questão do pessoal querer aparecer na mídia, ter os seus 15 minutos de fama, e com isso colocou em xeque um setor que é extremamente importante para o Brasil, seja na produção de alimentos, seja na geração de empregos. João, ontem aconteceu uma audiência pública lá em Brasília. A nossa repórter Márcia Prado acompanhou essa audiência pública que falou sobre os impactos da Operação Carne Fraca. Vamos acompanhar. Durante 3 horas de audiência, o ministro falou com parlamentares sobre as consequências ao setor produtivo da Operação Carne Fraca. Ele também ouviu perguntas sobre a atuação do Ministério e o trabalho para a reabertura dos mercados. Um dos autores do requerimento, o deputado Afonso Ram, lembrou o impacto nos preços dos produtos da pecuária nacional. Porque houve esse reflexo. E nas exportações nós tivemos ainda prejuízos e ainda temos. Então nós precisamos retomar essa confiança. Então o que foi dito aqui pelo ministro e pela sua equipe é que é necessário realmente fortalecer as ações com os demais países para que eles também não façam disso uma oportunidade de mercado para desvalorizar um produto nobre, produzido com eficiência, com eficácia pelos nossos pecuaristas e pelos nossos frigoríficos na área de processamento.
Em sua fala, o ministro confirmou que os preços caíram e citou o exemplo da carne suína, que em Hong Kong, por exemplo, teve o preço reduzido entre 3,5% e 4%. Ele afirmou que está com viagens marcadas a países compradores da carne brasileira para falar sobre as exportações, reafirmar a qualidade dos produtos e buscar a ampliação das vendas. Na opinião do ministro, os problemas com a Operação Carne Fraca foram superados. Para ele, a retomada do mercado e dos preços é uma questão de tempo. Blairo Maggi também comentou o que mudou na atuação do Ministério depois da operação deflagrada em março pela Polícia Federal. Muitas lições, né? E uma delas nós estamos implantando, fizemos o lançamento semana passada, de um novo compliance, né? Um compliance interno nosso e também com as empresas que trabalham conosco nessa área de produtos animais. Esperamos que esse conjunto de novas normas, de novas obrigações, um novo relacionamento possa evitar o tipo de problema que nós tivemos agora. Aprendemos muito com isso, sim. Aprendemos que a gente tem que ser cada vez mais efetivo, aprendemos a importância que tem essa área da defesa animal e vegetal para a manutenção dos nossos mercados. Nós vimos que se nós não tivéssemos conseguido inverter essa posição rápida, nós teríamos instalado o caos hoje na pecuária brasileira. João, como nós vimos, as exportações estão sendo recuperadas. E o preço da carne, será que vai recuperar? Vai sim, a carne no mundo inteiro, a carne brasileira é a carne barata. Nós temos que brigar, além da questão do preço por tonelada, temos que brigar para mercados que comprem carnes de maior valor agregado. Nós falamos da cota 481, falamos da cota Hilton, enfim, tem mercado. Nós temos que vender carne gourmet, carne que vai para restaurante, que vai para o supermercado, não somente carne industrial. Dá para fazer, é possível. Só o último para finalizar, ele não falou ali, mas é importante falar. Vai acabar a indicação política dos superintendentes da Delegacia Federal de Agricultura. Parabéns, tem que fazer isso mesmo. Não é função de um político discutir sanidade animal ou vegetal, é função de um técnico coordenar esse assunto. E o Paraná foi um mau exemplo da escolha por indicação política. João, obrigado pela participação. Você volta quando? Segunda-feira. Segunda-feira, até mais.